Ontem o Vasco perdeu por 2-1 para o Ceará no Castelão e mais uma vez os erros defensivos do time do Vasco ficaram escancarados. Principalmente os erros técnicos dos seus zagueiros, tanto João Vitor quanto o Lucas Freitas, mas a organização defensiva do time do Vasco não é boa. E é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Também vou te mostrar que o time do Vasco é um time de uma nota só na parte ofensiva, é muito previsível. É claro que é uma jogada muito forte do Vasco, mas é muito previsível e que fica manjada ali para os outros times. E nesse primeiro gol que o Vasco vai levar do Ceará, eu quero destacar para vocês aqui como o time do Vasco se organiza mal defensivamente. A primeira coisa que a gente já nota é, olha esse latifúndio que tem no meio de campo do Vasco. Você tem o Paulinho fazendo aqui uma cobertura para o Paulo Henrique, que tinha ido pressionar o adversário. O Paulinho já tá aqui fazendo a cobertura, formando essa linha de 4 defensores do Vasco pela direita. E aí você tem o Paulinho, você tem o João Vitor, o Lucas Freitas e o Lucas Piton. E somente tem o Hugo Moura no meio de campo, que não tá bem no meio de campo, tá aqui também fazendo já uma cobertura, marcando um jogador do Ceará. E olha esse espaço, olha esse latifúndio gigantesco que tem entre o ataque do Vasco e entre a defesa. Cadê o meio de campo do time do Vasco? O Vasco é um time que perde muitos duelos individuais. O time do Ceará consegue vencer esse duelo individual aqui em cima do Paulo Henrique. Aí você tem o Garré, o Paulo Henrique e o Paulinho fazendo a pressão. Mas o Ceará vai escapar com muita facilidade, mesmo tendo menos jogadores nesse setor aqui. Escapa. E olha essa abertura que fica no meio de campo do time do Vasco. Realmente é de chamar a atenção. O jogador do Ceará, se eu não me engano era o Fernando Sobral, tem espaço para dominar a bola, ajeitar o corpo e sem cobertura nenhuma, essa era uma bola completamente descoberta, então facilita muito ele fazer o lançamento. E mesmo assim o lançamento não sai, digamos que na medida. A linha defensiva do Vasco tá aqui com o Paulinho atrasado, já levando essa bola nas costas, o Hugo Moura tentando fechar o espaço do meio de campo, jogadores do Vasco correndo para trás. E o Paulo Henrique, que é o lateral direito, estava mais por dentro, né? O Paulinho estava fazendo a recomposição nas costas dele. Repare, a linha defensiva do Vasco até que tá minimamente arrumada, né? Era uma bola que até poderia levar perigo, mas não levaria tanto perigo assim se o João Vitor não tivesse feito isso. Esse erro técnico do João Vitor deixou uma jogada que era perigosa, uma chance claríssima de gol para o Ceará. Mas ainda tinha como o Vasco consertar essa jogada, tendo em vista que o Pedro Raul tá marcado aqui por 4 jogadores do Vasco, ele tá no meio de 4 jogadores do Vasco, o Lucas Freitas tá muito na frente do Pedro Raul. Mas olha como é que o Lucas Freitas dorme. E aí o João Vitor, que já fez a cagada e deixou o Lucas Mugni completamente livre para fazer o cruzamento, o Lucas Freitas dorme e nesse segundo que ele dorme, que ele pensou que não tinha ninguém perto dele, até porque ele olhou aqui pro lado esquerdo, não olhou para realmente as costas dele, o Pedro Raul vai antecipar e vai marcar o gol. E aí o Lucas Freitas vai entrar em desespero. Mas é uma sucessão de erros até chegar no gol do Ceará, não acontece do nada. São erros em sequência até chegar no gol do Ceará. Como o time do Vasco marca mal o setor de meio de campo. E aí, um erro técnico do João Vitor faz o Ceará marcar o seu primeiro gol. João Vitor é um zagueiro que custou muito caro pro Vasco, mas que não vale a pena. Eu quero destacar que o início dessa jogada é de um chutão do Fernando Miguel. Na verdade, é uma cobrança ali de falta do Fernando Miguel. O Lucas Freitas vai se antecipar a essa bola e tem mais um erro técnico de zagueiro do Vasco. Dessa vez é do Lucas Freitas, que tenta dominar a bola, adianta demais ela. Ela fica aqui em disputa pro Jair com o jogador do Ceará. O Jair vai perder essa disputa, depois o Lucas Freitas também perde essa disputa e já era. Olha o sistema defensivo do Vasco, completamente desorganizado e todo escancarado. Olha onde estão os dois zagueiros do Vasco e a linha defensiva do Vasco. O Lucas Freitas, que foi antecipar e perdeu essa bola. O João Vitor, que tá correndo para trás, com o Pedro Raul já na frente dele. E os dois laterais do Vasco lá atrás. Olha esse espaço gigantesco que tem para o jogador do Ceará fazer um passe em profundidade. Mas ele não faz esse passe em profundidade porque ele sabe que o Paulo Henrique, provavelmente, como é muito rápido, chegaria na frente desses dois jogadores aqui do Ceará. O Ceará vai continuar trabalhando a bola. Essa bola vai lá pro lado esquerdo de defesa do Vasco. E, irmão, olha o absurdo que acontece nessa hora. O espaço gigantesco que tem pro jogador do Ceará. Olha só, ele vai dominar essa bola, vai olhar para a área, uma bola completamente descoberta. Tinha que ter algum jogador aqui do Vasco fazendo a pressão para não deixar o jogador do Ceará dominar e observar para fazer o cruzamento. Mas o principal erro dessa jogada tá aqui, na troca de posição. Reparem a linha defensiva dos 4 jogadores aqui do Vasco. Aqui quem tá? O Lucas Piton. O Hugo Moura veio fazer a recomposição, já que o Lucas Freitas estava fora de posição, tinha ido fazer a caça e tinha perdido o duelo.
O Paulo Henrique tá encaixado no Pedro Raul e o João Vitor tá encaixado em cima aqui desse último jogador do Ceará, que eu esqueci o nome agora, mas olha esse desencaixe de marcação entre o Paulo Henrique e o João Vitor. O João Vitor vai tentar fazer a troca para ir pegar o Pedro Raul, acreditando que esse cruzamento viria no Pedro Raul, e o Paulo Henrique vai ficar meio que sem entender. Olha só, todo do Ceará tem espaço para dominar a bola, perfilar o corpo, escolher aonde ele vai fazer o cruzamento. Esse jogador aqui do Ceará é alto também. E repararam a troca aqui do João Vitor? Ele deixa completamente livre esse jogador do Ceará e ele vai no Pedro Raul. E aí fica o Paulo Henrique e o João Vitor no Pedro Raul, e esse aqui completamente livre, porque o Paulo Henrique não acompanhou essa troca e foi lá marcar esse jogador do Ceará no segundo pau. Erro também pra mim aqui do João Vitor. Nesse tipo de jogada, é melhor você manter a marcação encaixada como tá do que você fazer esse tipo de troca, porque se der errado, já era. E foi o que deu. Deu errado, olha aqui. Completamente livre, o Paulo Henrique correndo pra trás, não tem muito o que fazer. O João Vitor vai ficar olhando o jogador escorar essa bola pro meio da área. Toda a defesa do Vasco vai ficar apenas observando. E olha aí, gol do Pedro Raul. Se tava impedido ou não, cara, não importa. Os erros defensivos do Vasco são gigantescos. Então, o primeiro erro, o gol do Vasco sai, claro, da organização defensiva do Vasco muito ruim, com muito espaço no meio de campo, sempre tendo espaço para a bola descoberta. O jogador do Ceará tem espaço para dominar a bola, perfilar o corpo, escolher o lançamento, escolher o passe sem ter nenhuma pressão em cima dele. E depois, repete-se esse erro também no segundo gol, com a bola descoberta ali no meio de campo do time do Vasco, mas o erro técnico novamente também, dessa vez do Lucas Freitas. No primeiro gol teve erro técnico do João Vitor, depois teve o erro técnico do Lucas Freitas, que foi se antecipar essa jogada, errou na hora do domínio e deixou o time do Vasco completamente exposto. E a recomposição defensiva do time do Vasco é muito ruim, deu pra gente perceber, né? É muito ruim, é muito lenta, é um time que não consegue recompor e realmente ali tirar os espaços do adversário, tirar os espaços do oponente. No caso, o Ceará, foi assim que o Vasco levou os 2 gols. Nessa jogada eu quero destacar uma dinâmica de ataque do time do Vasco, que até melhorou no segundo tempo, após a entrada do Jair, que começou a dar suporte para essas triangulações, e também a entrada do Adson, que também fez o time do Vasco trabalhar mais com a posse de bola, que a gente tem uma triangulação 3 contra 3, né? E o Adson vai conseguir descolar esse bom passe no Jair. Quando essas triangulações encaixam pelos lados do campo, o Vasco consegue gerar algum espaço para fazer o cruzamento do outro lado. E aí, geralmente, o Vasco tenta criar algum espaço para cruzamento com essas triangulações, como vai acontecer aqui no caso. O Adson tem essa linha de passe completamente aberta, ele vai fazer esse passe para o Jair. E aí você tem o Verratti, você tem o Alex Teixeira, que entrou mais como um segundo atacante do que como um meia. Você tem o Lucas Piton adiantado lá do outro lado, e você tem o Ryan para dar peso nesse segundo pau. Reparem todo o posicionamento do Vasco, já esperando o cruzamento que viria do lado direito de ataque para a esquerda. E eu quero chamar a atenção para os 2 laterais do Vasco no campo de ataque nesse momento. O Vasco vai conseguir triangular. Paulo Henrique breca a jogada, faz o cruzamento, mas o cruzamento não sai bom, sai aqui pro Alex Teixeira, que é o menor jogador que estava na área, mas mesmo assim ela vai sobrar pro Lucas Piton, porque o Vasco estava com vários jogadores na área, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, só tinha o Verratti dentro da área. Quando você coloca vários jogadores na área, consequentemente a bola vai acabar sobrando para algum dos seus jogadores, mas aí o Piton vai finalizar essa bola para cima. Mas é uma das dinâmicas de ataque do time do Vasco, quase é um time de nota só, e busca triangulações pelos lados do campo para gerar cruzamentos para o lado contrário dentro da área. Agora, no lance do gol do Vasco, eu quero destacar o Jair mais uma vez dando suporte para essa triangulação. O Jair, o Ryan e o Lucas Piton, e o Adson saindo lá da direita para vir trabalhar por dentro. Reparem como o Alex Teixeira realmente está funcionando como um segundo atacante aqui ao lado do Verratti, como uma dupla de ataque. E o Piton vai conduzir essa bola para gerar linha de passe, coisa que o Piton faz pouco, muito pouco. O Piton deveria fazer mais isso. O Alex Teixeira, reparem, ele sai da referência e consegue ocupar esse espaço aqui vazio para dar opção no passe, tá vendo? Ele vai receber essa bola, o Alex Teixeira, e o Adson, que tá desmarcado por dentro, vai conseguir trabalhar essa bola na tabela rápida com ele. Uma das poucas vezes que o Vasco conseguiu trabalhar essa bola nesse setor aqui do Ceará, que estava sempre muito bem preenchido. Tá vendo aqui 3 contra somente 2 do Vasco? A bola vai no Jair. O Jair vai conseguir fazer esse passe no Ryan, uma linha de passe completamente livre. Por que essa linha de passe está livre? Porque o Verratti fixa o lateral adversário aqui, tendo que cuidar dele, e o Lucas Piton já vem também por dentro para fazer essa dúvida aqui no lateral adversário e deixar o Ryan livre. O Vasco costuma, desde o ano passado, é uma jogada forte do Vasco, fixa um dos jogadores, ou lateral ou ponta, por dentro para atrair a marcação do lateral oponente e gerar essa linha de passe aberta. O Jair vai conseguir fazer um bom passe aqui para o Ryan. O Ryan vai ter muito espaço para dominar essa bola, uma bola descoberta, né?
e perfilar o corpo, escolher o cruzamento para o Verratti. E aí o Verratti, que é muito sensacional nesse tipo de jogada, reparem que o Verratti sai do lateral adversário para ocupar esse espaço nas costas do Messias, zagueiro do Ceará. O Verratti utiliza muito bem esse espaço às costas do zagueiro adversário para conseguir fazer o gol no caso. O Ryan vai ter espaço, domina essa bola. Reparem, o Piton faz esse jogador do Ceará não poder sair dessa posição para ir lá tirar o espaço do Ryan na hora de fazer o cruzamento. Então o Piton, ocupando esse corredor aqui por dentro, faz um 2 contra 1 em cima do lateral do Ceará. E aí o Verratti, na sua especialidade, vai marcar o gol de cabeça, cabeceio forte para baixo, sem chance de defesa ali para o goleiro Fernando Miguel. Mas vocês viram os erros defensivos do time do Vasco e como o time do Vasco na fase ofensiva sempre busca esses triângulos pelos lados do campo, sempre tenta fixar um jogador por dentro para atrair o lateral adversário e gerar esse espaço no corredor ou para o ponta ou para o lateral do próprio Vasco e tentar gerar esse cruzamento. Mas o Vasco geralmente só faz isso. Você não vê jogadas do time do Vasco onde ele vai trabalhar a bola por dentro em alguma triangulação, conseguir sair de cara para o gol. É sempre gerar espaço para cruzamentos dos laterais ou dos pontos. Então o Vasco fica muito dependente desse tipo de jogada. E claro, os adversários já estudam o time do Vasco, já sabem dessa jogada do Vasco. Continua dando certo porque é uma jogada boa. Você não tem como inibir essas jogadas se você não tiver organizado defensivamente. Uma hora ou outra ela vai entrar na partida. O problema é que o Vasco cede muitos gols lá atrás. Os zagueiros do Vasco, querendo ou não, os erros de gestos técnicos deles comprometem ainda mais um sistema defensivo que já é frágil do time do Vasco. E muitas vezes sobrevive na recomposição defensiva do Paulo Henrique, que é um jogador muito forte fisicamente, conseguir recuperar essa bola sozinho. Porque os demais são muito fracos. Muito fracos mesmo. O time do Vasco é um time sem força física. É um time lento, pesado, que tem poucos jogadores que realmente competem fisicamente. E qualquer time que colocar uma intensidade alta tem grande chance de ganhar do time do Vasco. Mas essa é a nossa análise. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os nossos vídeos. Abração do Francesco, é nóis e fui!